Opa, tudo bom? Então hoje eu vim aqui para fazer um videozinho ensinando você a criar um público salvo no Facebook. Para você não precisar ficar toda vez que vai fazer um anúncio no Facebook criando um público e criando segmentações diferentes. Se você já tem os públicos definidos, as personas certas para cada tipo de produto ou serviço que você oferece, você pode criar esses públicos e deixar eles salvos no Facebook para quando você for fazer um anúncio agilizar o processo e simplesmente selecionar qual que é o público que você vai usar para aquele anúncio, não precisar ficar criando tudo do zero cada vez que vai fazer um anúncio novo, ok? Então vamos para a tela que eu vou mostrar o passo a passo de como criar um público salvo. Eu estou com a tela aqui do gerenciador de anúncios, da conta de anúncios da Social Media Team aberta, é uma conta de anúncios que nunca foi usada ainda, não tem nenhum anúncio aqui na lista de resultados, tá? Provavelmente se você já fez anúncios, a tua vai estar parecida com essa, mas vai mostrar vários anúncios aqui embaixo. Então vamos lá, para criar um público salvo no Facebook, eu costumo fazer através do próprio gerenciador de anúncios aqui. Você clica aqui no menu do gerenciador, vai escolher todas as ferramentas e vai escolher aqui públicos. Se você ainda nunca criou um público e salvou no teu Facebook, ele vai ser exibido exatamente como o meu aqui, com as opções aqui embaixo de públicos que você pode criar. Você pode criar público personalizado, assunto para um outro vídeo, públicos semelhantes e criar um público salvo, que é o que a gente vai usar aqui agora. Aqui em público salvo, aqui você nota que é exatamente a mesma tela, igualzinho quando você está selecionando um público, quando está criando um anúncio lá na segunda etapa de criação de anúncio, quando você define o público, ok? É tudo exatamente igual. Então aqui a primeira coisa, vamos colocar um nome para esse público, eu vou colocar aqui público exemplo. Mas é importante quando você for criar nomes dos seus públicos, colocar nomes que identifiquem de forma bem fácil o público que você está criando ali. Para quando você for criar um anúncio, você saber, na hora de selecionar o anúncio, a hora de bater o olho ali, já saber do que se trata aquele público ali. Então tagueie esse nome aqui, coloque tags que identifiquem facilmente o seu público. Aqui você tem públicos personalizados. Caso você já tenha públicos personalizados, que são aqueles públicos que você cria a partir da interação com a página, né, baseado no envolvimento, ou baseado na quantidade de porcentagem de vídeos, né, pessoas que assistiram tantos por cento do seu vídeo, ou baseado em listas que você pode subir de clientes para o Facebook, para ele fazer a correspondência e encontrar essas pessoas e criar um público. Esses são os que a gente chamamos de públicos personalizados. Caso você já tenha, você pode selecionar eles aqui e adicionar ou excluir eles desse público salvo que você está criando. Dessa forma você pode criar combos de públicos, combinações entre aqueles públicos personalizados e outras segmentações que você pode criar aqui no público salvo, criando uma combinação que possa ser bem eficiente para determinados tipos de casos. Depois aqui embaixo, como não é o caso agora, a gente só vai criar um público salvo simples, então vamos ignorar essa janela. Na próxima etapa você tem aqui a localização. Uma coisa bem importante da localização, que o pessoal sempre esquece, é mudar aqui em cima. Ó. Ele veio pessoas que moram nesta localização. Como é um público salvo, que eu vou criar para usar posteriormente, faz muito sentido eu manter isso daqui. Algumas vezes isso já vem selecionado como padrão o todos nessa localização, que significa que ele vai pegar todas as pessoas que algum dia estiveram nessa localização. De repente o cara já faz um ano que passou por ali, ele vai cair nesse público, não faz sentido para você. E você tem aqui também outras opções, como pessoas nesta localização recentemente, ou seja, pessoas que estiveram ali recentemente, ou pessoas visitando essa localização. De repente, se você está fazendo um anúncio para um evento, alguma coisa que vai acontecer ali recente, possa fazer sentido usar pessoas que estão visitando essa localização. Mas por padrão, na maioria das vezes, a gente usa para criar os públicos salvos, usa essa opção aqui, pessoas que moram nessa localização, para identificar somente pessoas que moram de fato ali. Eu vou usar como exemplo aqui São Paulo. Suponhamos que nesse público do exemplo eu queira atingir todas as pessoas de São Paulo, o estado inteiro. E aí você faz a sua segmentação com a faixa de idade. Vamos supor aqui que no meu exemplo eu queria pessoas que estivessem entre 20 e 40 anos de idade. Pronto, e aí você escolhe se você quer um público de homens ou mulheres, ou os dois, eu vou manter todos aqui. E aí a gente tem um direcionamento detalhado, que é aqui que entra a famosa segmentação do Facebook. Então aqui você pode segmentar o seu público por interesses, pessoas interessadas em determinado tipo de coisa.
Vamos supor aqui que eu quisesse pessoas interessadas em cerveja. Então eu vou colocar ali, ó, interesse, cerveja. Uma coisa que o pessoal comumente erra ou esquece de usar ou nem sabe que pode usar isso ou não entende como funciona isso daqui é o seguinte. Detalhe, ó, incluir pessoas que correspondam a pelo menos um dos critérios a seguir. Ou seja, se eu colocar aqui cerveja e colocar também aqui vinho, eu estou definindo que eu quero pessoas que tenham interesse em cerveja ou vinho. Qualquer um dos dois já vai valer e vai entrar na minha segmentação. Então, o que eu disse para o Facebook? Encontra para mim pessoas que têm interesse ou em cerveja ou em vinho. Ele vai encontrar. Quem tem interesse em cerveja, mas não em vinho, vai entrar na segmentação. Quem tem interesse em vinho e não em cerveja, vai entrar na segmentação também. Suponhamos que eu quisesse um público um pouco mais segmentado, um pouco mais filtrado. Eu quero pessoas que tenham interesse em cerveja e em vinho também. Tem que ter. A regra é que tenha que ter interesse nas duas coisas para entrar na minha segmentação. Então, essa forma que eu coloquei aqui não funcionaria, porque ele diz aqui pelo menos um dos critérios. Então, se a pessoa atender a pelo menos um, qualquer um que seja dos critérios que eu inseri aqui, ela já vai entrar na segmentação. E eu quero que ela obrigatoriamente atenda os dois critérios. Então, como que eu faria? Eu colocaria a cerveja aqui, e aqui embaixo eu tenho, ó, limitar público. Quando eu escolho limitar público, nota que ele já muda a frase aqui, ó, e deve também corresponder a pelo menos um dos critérios a seguir. Ou seja, se eu colocar o vinho aqui agora, aí sim eu estou dizendo que a pessoa, para ela entrar nesse público aqui e receber os meus anúncios, ela obrigatoriamente tem que ter interesse em cerveja e deve também ter interesse em vinho. Não adianta ela ter interesse só em cerveja ou só em vinho. Ela tem que ter interesse nas duas coisas para poder fazer parte da minha segmentação. Entendeu? Então aí que é o grande detalhe. Se você quer filtrar mais a tua segmentação, definindo critérios que a pessoa precisa atender todos esses critérios, você tem que ir adicionando esses critérios em limitar mais. Se tivesse mais um critério, eu vou limitar mais e colocaria mais um critério. Aí o Facebook ia entender que ela tem que atender todos esses critérios. Agora, se pode ser um deles só, não precisa ter os dois critérios daquela pessoa, você pode colocar tudo dentro da mesma caixa de segmentação, ok? Outra coisa que o pessoal acaba não usando também é que o excluir pessoas. Isso aqui também é muito importante, porque às vezes eu estou pegando aqui pessoas que têm interesse em cerveja, em vinho, mas eu não queria pegar pessoas que têm interesse nas cervejas comuns do mercado, por exemplo, Skol e Brahma. Queria pegar pessoas que são mais refinadas, que têm interesse em cervejas gourmets, etc. e tal, ou outras marcas de cerveja que não são essas duas mais conhecidas. Como que eu faria? Automaticamente, se eu pegar aqui por interesse em cerveja, ele vai estar pegando esse público. Então eu posso excluir pessoas que têm interesse nessas marcas, por exemplo, colocando aqui Skol na minha segmentação e Brahma, por exemplo. Então veja, eu criei um público que pessoas que tenham interesse em cerveja e vinho, obrigatoriamente ela tem que ter interesse nas duas coisas, ó. Ela tem que ter interesse a pelo menos um desses critérios, cerveja, e também tem interesse em vinho. E não quero pessoas que têm interesse em Brahma e Skol. Ou seja, então estou excluindo esse público. Pessoas que têm interesse em Brahma e Skol não vão entrar nesse público aqui. Então você pode fazer uma combinação imensa, infinita aqui dessa segmentação. Eu vejo muito o pessoal errar nessa segmentação justamente nessa etapa aqui, que ela vai começando aqui, vai inserindo, insere cerveja, insere vinho, vai inserindo tudo aqui, e o Facebook fica bem doido, ele olha ali e fica muito amplo, porque ele sabe que qualquer uma daquelas coisas já serve. E, na verdade, o que a pessoa estava tentando fazer é colocar coisas que seriam obrigatórias de se atender, como, por exemplo, eu fiz aqui. Então, por isso, atenção com esse detalhe do limitar e do excluir. Use essas duas ferramentas que elas podem ser muito úteis e eficientes na hora de você segmentar melhor o teu público. Ok? E por fim, a gente tem aqui conexões. Em conexões, você pode adicionar um tipo de conexão, por exemplo, com a sua página. Se você está, por exemplo, fazendo um anúncio
para pessoas que curtiram a sua página. Você já tem uma base de fãs grande e quer exibir esse anúncio especificamente para as pessoas que já curtiram a sua página. Você poderia selecionar aqui no Conexões pessoas que curtiram a sua página. Se você está fazendo, por exemplo, um anúncio para pessoas novas, que você quer atrair curtidores novos, não faz sentido que você exiba esse anúncio para quem já curtiu a sua página, já que é um anúncio para atrair curtidas novas. Então você usaria aqui no Conexões excluir pessoas que curtiram sua página. E aí você exibiria somente para aquelas que ainda não curtiram a sua página. Legal? Depois de selecionar as opções do seu público, é só clicar em criar público e ele vai criar o seu público e mostrar ele aqui. A partir de agora, criado o seu público, ele vai listar todos os públicos que você for criando aqui. Por isso que é importante, como você pode criar uma variedade de públicos para cada tipo de anúncio diferente e deixar eles salvos, é importante que você descreva muito bem no nome do público aqui, para que você entenda depois do que se trata aquele público. Claro que só de passar o mouse aqui você já tem alguns detalhes do público, como por exemplo, detalhes ali, a localização do público, de onde que é, quais que são os interesses que foram selecionados, idade, etc. Mas é legal que você tenha aqui já tagueado certinho para ficar mais rápido na hora de você escolher o público para fazer um anúncio. Na sequência você tem aqui o tamanho estimado desse público, que ele já fez aqui, a disponibilidade, e futuramente ele mostra aqui a data que esse público foi criado. Ok? E assim você pode criar novos públicos, clicando aqui em criar público e escolher novamente público salvo, e ele vai dar o processo todo novamente para você criar e salvar o público. O que eu recomendo? Primeiro, faça um estudo detalhado da sua persona, entenda bem quem que você quer atingir, e é claro que quando eu falo da sua persona, cada produto e serviço que você oferece tem uma persona diferente. Então é bom que você entenda quem são as pessoas que você quer atrair para aquele produto e para aquele serviço, e tendo isso em mãos, você vem aqui e cria um público certeiro para cada tipo de produto e serviço que você oferece e deixa ele salvo para você usar posteriormente. Legal? Então essa é a forma de criar um público e deixar ele salvo para usar nos seus anúncios. Futuramente eu faço outros vídeos ensinando sobre os públicos personalizados e os públicos semelhantes, que são um recurso extremamente útil do Facebook também. Se você tem mais alguma dúvida em relação a Facebook Ads ou qualquer outra coisa relacionada ao Facebook, coloca nos comentários aqui ou manda inbox na minha página, que de repente o próximo vídeo que eu fizer pode ser resolvendo essa dúvida que você tem. Legal? Um grande abraço e até a próxima.